Se você quer ter resultados diferentes, se você quer ter rentabilidade, rendimentos acima da média, você precisa fazer uma coisa. Você precisa ter um comportamento anticíclico. O Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, ele tem uma frase que ele diz assim: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Você nunca pode esquecer disso. Compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então, um bom termômetro para você que não tem nenhum método de investimentos, para você que não segue nenhum passo a passo, que não tem um checklist, uma boa forma de investir, muito simples, é você fazer exatamente o contrário do que todo mundo está dizendo que vai fazer. Exatamente o extremo oposto. Quando ninguém quer comprar ações, vai para as ações. Quando estão falando que é a perda fixa, você pode até ir para a renda fixa se você quiser. Quando ninguém quer comprar dólar, você investe no exterior. Tudo que ninguém quer, você recolhe. Porque se ninguém quer, é porque está com preço extremamente baixo, é porque o negócio está extremamente barato. A maioria de vocês tem um comportamento cíclico. Tendo um comportamento cíclico, no máximo você vai ter a rentabilidade média. O que você precisa para você ter retornos exponenciais é você ter um comportamento anticíclico. Qual é a essência? Qual é a essência do investidor sempre em alta? Aqui está a essência do investidor sempre em alta. A gente vê, por exemplo, por essa linha azul, a rentabilidade média das ações de 2020 até hoje, tá? Para quê? Justamente para eu pegar o momento da última queda e do que aconteceu até hoje. O que a gente consegue perceber? Ó? Momento de queda, alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta. O que a maioria das pessoas faz? Naquilo que está subindo, a gente tem algo chamado viés da disponibilidade. Quando algo está valorizando, a gente se sente mais confortável para investir. Então, quando as ações estão subindo, muita gente começa a investir em ações. Quando as ações estão caindo, muita gente começa a vender ações. Até isso que movimenta os preços no curto prazo. Entretanto, o investidor sempre em alta, ele usa algo chamado de anti-ações. Como a gente vê, olha só, a gente vê, por exemplo, essa primeira anti-ação aqui, que é o dólar, a principal representação das moedas fortes, que é um grupo inteiro de anti-ações. O que são anti-ações? Mecanismos de hedge, mecanismos de proteção, investimentos que valorizam quando as ações caem. E o investidor sempre em alta, o que ele faz? Quando as ações estão despencando, o que ele faz? Ele vende ações? Não, ele aproveita o lucro que está vindo naquele momento específico das anti-ações para comprar mais ações. Passa mais um tempo, as ações estão valorizando. Ele vai lá, vende um pouco dessas ações com muito mais lucro para recalibrar o percentual de anti-ações para ele proteger a carteira dele. Passou mais um tempo, ele vai repetindo esse processo. Então, os investidores sempre em alta, e aqui tem uma outra anti-ação, um outro grupo de anti-ação que são os metais preciosos, tá? Mas o que você percebe? Com o passar do tempo, a gente tem ciclos na economia, ciclos de valorização das ações, queda, alta, queda e assim por diante. Dentro desses grandes ciclos, um grande ciclo seria, por exemplo, de 2002 a 2008, uma grande alta nas ações. De 2008 a 2016, uma grande queda nas ações. 2016 a 2019, uma grande alta. Dentro desses ciclos, a gente tem microciclos, que é exatamente o que você está vendo aqui. Isso aqui é um microciclo de alta, queda, alta, queda, alta, queda, alta. Então, os investidores sempre em alta, por que conseguem ter um resultado acima da média? Por que eles conseguem se blindar das quedas e alavancar os ganhos? Justamente porque a gente consegue se beneficiar desses ciclos menores dentro dos grandes ciclos da economia. Para deixar isso até mais palpável para você, teve um aluno que mandou um resultado e eu achei muito legal. Olha só, isso aqui é quando você aplica o método investidor sempre em alta e eu quero te comprovar isso. Olha só, o Eduardo mandou lá na nossa comunidade dos alunos o seguinte, a minha Magar, o que é a Magar? É o nome da carteira de investimentos. Tá? Que você monta dentro do programa. Carteira de investimentos que te faz lucrar nas altas casas da bolsa. Minha Magar após 7 meses está assim. Eu até vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Olha só o que está acontecendo com ele. Na linha amarela que você vê aqui é a carteira dele, a rentabilidade nesses últimos 7 meses da carteira dele. Tá? Na linha vermelha você está vendo o quê? Olha aqui, índice Bovespa. Tá? Então você vê que ele começou a investir implementando o método lá em novembro de 2022 e as ações caíram, o índice Bovespa caiu até março de 2023. Dá uma olhada no que aconteceu com a carteira dele. A carteira dele foi acompanhando o CDI. Foi rendendo positivamente, mesmo tendo exposição às ações, tá? Mesmo investindo aqui, ó, mais de 20% do patrimônio dele em ações, nesse caso. E aí, quando as ações começaram a se valorizar, ele passou por uma valorização bem maior também, de forma que hoje, tá? O que está acontecendo? A carteira dele está com uma rentabilidade de mais ou menos uns 12% nos últimos 7 meses, o que dá uma rentabilidade anualizada de mais ou menos uns 20%. O índice Bovespa está em 0,7%. Então, se ele tivesse investido na média das ações ou somente em ações, possivelmente ele ia estar com uma rentabilidade muito menor, de novembro de 2022 até hoje. E
o CDI, a rentabilidade média da renda fixa, em 8,13. Então ele está conseguindo bater, superar o CDI, com certeza está batendo a inflação desse período, foi muito menor que isso, batendo o índice Bovespa. Quando você tem esse comportamento anticíclico, isso aqui é um caso, a gente tem vários casos, inclusive se você quiser ver, vai lá no meu Instagram, que a gente separou rentabilidades, resultados de investidores sempre em alta de diversos anos e rentabilidades de 2023. Então a gente está consolidando ali os resultados que os nossos alunos têm nos mandado. Inclusive, se você não mandou seus resultados, manda seus resultados, vão atualizar e vão comemorar junto lá. Quando você usa essa lógica de focar e ter um comportamento anticíclico, você tem essa possibilidade de ter um retorno muito acima da média das ações, embora que seja a curto prazo, que é só o começo de uma jornada, maior que a renda fixa e tudo mais. A gente faz algo chamado rebalanceamento. Então, de tempos em tempos, a gente vê, as ações estão caindo, as anti-ações estão valorizando. O que eu vou fazer? Vou vender um pouquinho, rebalancear minha carteira, recalibrar os percentuais. Vou vender um pouquinho que está subindo, comprar mais que está caindo para eu reequilibrar esse processo. A gente faz isso há mais ou menos cada 3 meses. E o que está acontecendo nos últimos 3 meses? Olha só, coloquei aqui nos últimos 3 meses. A gente está vendo uma grande valorização nas ações e a gente está vendo uma desvalorização nas anti-ações. E quando eu falo dólar aqui, eu não digo para você comprar a moeda, não digo para você comprar o dólar, investir na moeda especificamente, não, investir em investimentos em dólar. Que inclusive, se você quiser investir em renda fixa, você vai conseguir hoje uma rentabilidade de 5%, de 5% ao ano, até vai subir mais um pouco, provavelmente, porque os juros devem subir lá fora. Mais essa variação do dólar. Então, e aqui o que eu estou mostrando aqui, o outro é o investimento em ouro. Então, onde que o investidor sempre em alta está focando agora? Está focando exatamente nas anti-ações. Se eu pegar os últimos 3 meses, é muito claro, ações estão subindo, anti-ações estão em queda. Se eu pegar os últimos 6 meses, olha o que aconteceu nos 3 meses anteriores. Deixa eu até voltar aqui, nos 3 meses anteriores. Então, o que eu estava fazendo no primeiro trimestre desse ano, meus queridos? O que eu estava fazendo? Olha aqui, ações despencando, o dólar estava mais ou menos 0 a 0 e o ouro estava valorizando. Então, eu estava colocando um pouquinho desse lucro no bolso, que foi um excelente lucro, mais de 20% de rentabilidade desde outubro, e comprando mais ações. De forma que eu tendo um comportamento... A maioria das pessoas estava com medo aqui, tá? Pouca gente estava comprando ações aqui enquanto estava despencando. Eu estava comprando ações. Por quê? A economia é cíclica. A gente tem esses microciclos dentro dos grandes ciclos. Então, eu aumentei a exposição, comprei mais ações, estavam pagando uma renda passiva muito maior, que tinha um potencial de rentabilidade muito maior, e surfei todos esses 20% em média de valorização aqui, que a gente vê nos últimos 3 meses. Então, onde que eu estou focando meus aportes hoje? Em anti-ações. E mais especificamente, em investimentos em dólar.